Bom dia a todos, bom dia a você que nos assiste pelo YouTube. Assiste não, sempre corrijo, pelos que estão participando do culto com a gente pelo YouTube. Muito gostoso quando a gente pode ter esse tempo de adoração juntos. Você não sente assim quando estamos não assistindo um culto, mas estamos em adoração, estamos em louvor. Eu estava ali, meu coração cheio da alegria. E eu fiquei pensando uma coisa que me ocorreu. Por que a nossa igreja é especial? Primeiro que é a nossa igreja, não é a igreja do outro, é a nossa. E tem isso na sua mente, a sua igreja é a melhor igreja. Não é a grama do vizinho. Segunda coisa, eu fiquei pensando, o que a gente faz? O nosso louvor é muito bom, né? Quem tem tantas bandas, variedade, né? A igreja tem pessoas maravilhosas. Aí na hora o Senhor me falou assim, sabe o que faz a diferença na nossa igreja? É a minha presença no meio de vocês. É ter liberdade de fluir no meio de vocês. Isso daí preserve, querido. E sabe quem que dá essa liberdade? Não vem daqui. A liberdade é cada um de nós que damos. Quando no nosso coração nós chegamos nesse lugar com o coração aberto para adorar. Não importa se é um cântico no ritmo que você gosta, se é, como diz o Leandro, os mais antigos, no ritmo que ele gosta, não importa se é um hino, não importa se é um hino novo. Eu pensei que esse hino era muito conhecido, mas é um hino que eu gosto demais desse hino. Além de ter de mexer com a gente, de ter uma pegada assim para frente, ele é um hino que fala do reino de Deus na terra. E é isso que faz a diferença, quando o meu e o seu coração é aberto para Deus. Isso a gente não pode perder nunca. Então, quando você decide que nessa manhã eu quero estar em adoração, desculpa tomar liberdade de citar coisas pessoais, quando eu vi o Jun ali, nossa, meu coração se encheu de alegria. Eu falei, desculpa a liberdade, Jun. O cara saiu ontem do hospital e talvez alguns falem assim, não, meu, tem que descansar. Ele falou, não, descansei demais já, dormi muito. Mas, junto com os irmãos, é esse sentimento que a igreja precisa ter. Deus está aqui. E eu e você precisamos abrir o nosso coração. Isso atrai ainda mais a presença do Senhor. Não aumenta, porque ela toma todos os lugares, mas a minha, a sua percepção aumenta. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela nossa igreja. A igreja que o Senhor nos colocou é o lugar onde a gente está para te adorar. E por isso ela é muito especial. É o melhor lugar que a gente pode estar. E eu quero pedir que nos ajude a manter esse sentimento de que estar na tua presença é a melhor coisa que tem, Pai. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Querido, nós estamos nessa série Bases da Fé Rollins. Eu estava pensando um pouco, né? Nós já vimos sobre a salvação com a pastora Eliana. Já vimos sobre santificação, ou a vida santificada com o pastor Takashi. Pude ministrar sobre cura divina. O pastor Kengo falou sobre a segunda vinda. O cooperador Rosinha falou sobre a vida no Espírito. E domingo passado o pastor Takashi falou sobre a graça de Deus, né? Hoje nós vamos ver o reino de Deus. Agora, mais do que você saber quais são as bases, muitas pessoas pensam, mas o que é a doutrina, o que a Igreja Hollins enfatiza? Né? Mais do que você ter um conhecimento, e agora talvez você possa explicar melhor, mais do que isso, o nosso desejo, nós, a equipe pastoral, né, presbíteros, quando nós pensamos nessa série, é que você viva essas coisas, que a salvação seja realidade na sua vida, que o almejo, o desejo intenso de uma vida santificada seja real para você, que você experimente a cura na sua vida, não só física, mas cura no sentido mais amplo, que você possa ansiar
ter a expectativa da vinda do Senhor, como nós somos ministrados hoje, que você viva no Espírito, que você viva essa vida no Espírito, que você possa usufruir da graça de Deus. Até existe um trocadilho. A graça de Deus não foi de graça. Custou a morte de Jesus na cruz. Que você possamos experimentar e viver a graça. E hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. E eu estava conversando com o Xingo, que vai estar fazendo a tradução. É muita matéria aqui, não vou fazer um compêndio. Se você quiser ler, existem livros enormes que falam sobre o reino de Deus. Desafiador até para ler e entender o que os caras estão querendo falar. Mas a ideia é que você tenha um entendimento e possa viver o que é a oração dominical que nós oramos. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Para a gente entender um pouquinho, os 4 primeiros tópicos que foram apresentados compõem o que nós chamamos de 4 dimensões do Evangelho, que são a base doutrinária histórica da igreja. A igreja, foi explicado, é de tradição Wesley arminiana, e a declaração de fé é alicerçada nesses 4 pontos. Então, eles são os 4 pontos centrais da doutrina Holiness. Então, quando alguém perguntar, você fala, nossa, ênfase está sobre as 4 dimensões do Evangelho. Né? E depois nós continuamos, e os itens que se seguem, que foi vida no Espírito, graça e reino de Deus, que eu vou falar hoje, e depois os itens que ainda virão, discipulado, Evangelho integral e família, que é um texto final ainda não elaborado das ênfases bíblicas, mas possivelmente entra em algum ponto que a gente vai expor aqui. Essas ênfases bíblicas, o que foi? As 4 dimensões são aspectos da nossa herança histórica. Nós cremos, sempre vamos crer nisso. Fora isso, existe os pontos centrais da nossa convicção, que quando a gente faz o curso de batismo, estuda um pouco. Cremos na integralidade da palavra de Deus como inspirada por Deus, e sendo a palavra de Deus para nós, é a nossa base de fé, salvação exclusivamente pela fé, enfim. Existem outros aspectos. Mas se foi pensado que áreas é necessário enfatizar para que nós possamos, como igreja, ter relevância nos dias que vivemos. Pode ser que daqui 20 anos as ênfases bíblicas necessárias serão outras. Mas, nesse momento, os pastores e líderes da Igreja Holiness no Brasil têm conversado já tem bastante tempo e fomos fechando em torno dessas 6 ênfases bíblicas, discutindo um texto que, em nome de Jesus, vai ser distribuído como um tipo de uma cartilha e, no futuro, se tornará material didático para salas de ED, onde poderão, sim, explorar com mais detalhes esses estudos. Então, essa foi a ideia das ênfases bíblicas. E hoje, então, nós vamos estudar Venha Teu Reino. E quando pensamos em Venha Teu Reino, nós estamos pensando na manifestação do reino de Deus. Quando você ora, venha Teu Reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. Nós estamos falando do quê? Do céu. Quando Jesus vier tirar a gente daqui, a gente vai para lá, e aí, como é no céu, vai ser. Então, essa oração é uma oração presente. Você olhar todos os itens, tem a ver com a minha vida agora. Não é o pão nosso de cada dia nos dá lá no céu. Agora, Senhor, o pão nosso de cada dia, hoje eu preciso. Não me deixe cair em tentação. Lá no céu não vai ter mais nada disso. Então, a oração dominical, na totalidade, ela foca o presente. Então, quando nós oramos, venha teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita lá nos céus, eu estou pedindo que o reino de Deus se manifeste aqui neste mundo. Mas como o reino de Deus se manifesta? É o que nós vamos ver hoje. Nosso foco vai estar nesse ponto. Para a gente entender e me poupar de ter que fazer uma série de pequenas colocações que tornaria a mensagem extremamente longa e cansativa, ninguém vai conseguir ler, né? Então, a letrinha é tão grande, até eu vou ler no meu iPad. Para a gente ter, e ampliado ainda, né? Ter uma ideia, esse é o texto do documento. Nós estamos conversando, o pastor Kengo elaborou uma versão
mais ajustadinha, e nós devemos enviar no grupo de comunicação o texto de todas as ênfases bíblicas, né? E eu vou retirar do regimento interno o que fala das 4 dimensões. Então, esses textos vão seguir para todos. Mas lá diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo com a missão de restaurar o reino de Deus, ou seja, o domínio de Deus ou a vontade de Deus realizada de modo pleno. O ser humano rejeitou esse reino ao escolher seguir seu próprio caminho, tornando-se escravo do pecado e está condenado à morte eterna. A salvação consiste na entrada nesse reino de Deus pela ação do Espírito Santo, mediante fé e a fé em Jesus Cristo, e deve resultar em mentalidade renovada que se manifesta em caráter, ética, valores e visão socioeconômica segundo a palavra de Deus. Esse reino de Deus já está presente agora na vida dos que se submetem a Jesus Cristo e será estabelecido plenamente quando da segunda vinda do Senhor. Como igreja, trabalhamos pela expansão desse reino, levando pessoas a se submeterem a Jesus Cristo e manifestando os valores do reino em todas as esferas da sociedade. Alguns pontos a ressaltar aqui. Quando você vê aqui que o reino de Deus aqui define, é o domínio de Deus ou a vontade de Deus realizada de modo pleno. Onde é feita a vontade de Deus, o reino de Deus se manifesta. Outra coisa que fala é que nós entramos nesse reino através da salvação. Como já foi pregado, dispensa a gente falar. Isso deve resultar numa mentalidade renovada que manifesta em caráter, vida santificada, em santificação. E será plenamente realizada na segunda vinda de Cristo. Então, esse texto ele abrange de modo sintético alguns conceitos que nós não vamos passar por eles sobre o reino de Deus. A título de nós estarmos ainda em introdução, para nossa curiosidade, o Novo Testamento, na versão Nova Almeida atualizada, ela cita 477 vezes a expressão reino de Deus. Nos evangelhos, Mateus 126, Lucas 112, Marcos 43 e João 5. Evangelhos, vocês têm que entender o seguinte, os sinóticos, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, eles repetem bastante coisas, então são citações assim, paralelas ou é a mesma citação. Então, mas para a gente ter uma ideia, se a gente olhar o evangelho que tem mais, Mateus, e há um bloco enorme quando os discípulos perguntam sobre o reino. E Jesus conta uma série de parábolas que falam sobre o reino. São conhecidas como parábolas do reino. Grão de mostarda, tesouro escondido. E aí outras parábolas que o pessoal do estudo da vida cristã já estudaram as parábolas de Jesus. Você tem curiosidade, se matricula aí no curso com a Rumi para fazer o estudo das parábolas. Mas há um bloco de parábolas que são chamadas parábolas do reino. E eles dão muitos detalhes para nós entendermos. Uma outra citação de um texto complementar. As ênfases têm um texto central e um bloco de comentários, senão o texto ficaria muito longo, então existe um bloco de comentários. E um pedaço do comentário lá diz o seguinte: ao fazer do reino de Deus o tema central de sua mensagem, Jesus mostra que ele não veio somente para nos salvar dos nossos pecados, mas sim para restaurar esse reino que a humanidade rejeitou logo no início de sua história. O projeto de Deus, mandando de Jesus, é a salvação individual, mas é o restabelecimento do reino de Deus, que começa agora e tem uma expressão na igreja e nos nossos atos, mas se concretizará em definitivo na eternidade, quando nós viveremos plenamente o reino de Deus. Então, o projeto maior, a visão maior de Deus, não é só a salvação. Como dizia um professor meu, a salvação não é uma pólice de seguro contra o fogo do inferno. A salvação nos permite a entrada no reino de Deus, e aí nós temos compromissos com esse reino. Todo reino tem um Senhor e tem seus súditos. Então, para a gente tentar entender. Outro aspecto que
torna complexo a pregação sobre o reino de Deus são essas duas vertentes, presente e futuro. O último cântico que eu pedi para o pessoal do louvor incluir, a gente está falando do quê? Da segunda vinda. Céus se abram, teu reino venha descer, mas é um jogo de palavras que pode ser entendido na vertente futura, mas na vertente presente. Por quê? Porque a Bíblia fala do reino de Deus nos dois aspectos. Então, por exemplo, há textos como esses dois que exemplificam, que diz assim, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Quem falou isso aí, gincana bíblica? Quem falou isso aí? Comia gafanhoto, mel, silvestre. Olha as dicas, João Batista, né? Todo mundo tinha pensado, ninguém falou, só a Miaco. Foi a Rafa. Rafa manja de Bíblia, hein? João Batista não estava falando, ele vai vir, depois quando ele voltar lá, sei lá eu quando vai ser, que o reino de Deus não. Ele está falando, ele está anunciando quem que ia chegar. João Batista anunciava a vinda de Jesus, então ele está falando do reino na expressão que se manifesta e inaugura com a vinda de Jesus. Em verdade, lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Está falando que alguns que estavam ouvindo aquela palavra não morreriam até que eles vissem o reino de Deus. Do que ele está falando? Da expressão presente do reino de Deus. Mas há textos também, esse aqui, que diz assim, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei o fruto da videira até que venha o reino de Deus. Não é que ele está falando. Ué, agora esse cara é meio bipolar, não? O reino está aqui ou o reino não está aqui? Então, essa questão do presente e futuro, do reino, o reino não é plenamente, por isso existem discussões teológicas enormes decorrentes disso e vertentes. Agora, eu tenho falado que a pérola de todas as doutrinas, segundo vários teólogos, eu tenho enfatizado a segunda vinda de Cristo. Por quê? A salvação é concretizada, a cura é plenamente realizada, a santificação nós seremos transformados, viveremos no Espírito, experimentaremos a graça de Deus, o reino é estabelecido, tudo se concretiza na segunda vinda. Por isso, ele está dizendo, os textos que falam, que o reino de Deus será pleno na segunda vinda e plenamente estabelecido, né? Daí existir alguns aspectos de maior confusão. Vamos pensar um pouco na temática, na ênfase que nós queremos dar hoje, falando um pouquinho sobre a questão da manifestação do reino de Deus. Como é que o reino se manifesta, se ele está presente aqui? Esse é um texto muito interessante. Perguntaram para Jesus sobre essa questão, indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Na própria NAA tem uma nuvenzinha, na hora que você clica, ele vai dizer que a tradução, talvez mais literal, é dentro de vocês. Então, o reino de Deus não tem aparência visível. Nós não podemos. Não, o reino de Deus é aqui é o reino de Deus. Não, ele não tem aparência. A estrutura, a igreja, é uma pessoa jurídica com responsabilidades jurídicas. Ela não é o reino de Deus. Quando nos reunimos, Deus está entre nós e a vontade dele sendo feita aqui é uma expressão do reino. Mas, na hora que nós vamos embora, aqui não é o reino de Deus. O reino de Deus, ele não tem aparência visível, ou seja, ele não é um governo, não é um Estado. Não é como uma nação. Isso é uma discussão que nas questões da segunda vinda se discute muito, né? Será que vai acontecer um momento que a progressão de pessoas convertidas serão tão elevada e cristãos ocuparão as posições principais de todo o governo que nós conseguiríamos estabelecer no mundo, o governo de Deus? Tem uma vertente teológica que acredita, por isso pensavam que temos que ter governantes, leis, todo alinhado com a palavra. Nós precisamos disso.
Mas alguns, teologicamente, pensam que isso é a concretização do reino de Deus, né? Biblicamente, meu professor de escatologia botou um monte de texto e a minha conclusão pessoal é que não. O reino de Deus se estabelecerá quando o Senhor Jesus voltar, né? Teremos um período de 1000 anos nessa terra, que é chamado de milênio, e depois a eternidade com o Senhor. Então, essa ideia de que o reino vai ter uma manifestação ainda com a gente, para mim, ela não tem sentido. Ela faz sentido somente quando a volta de Jesus, então, ela é estabelecida por formas sobrenatural, não tem a ver comigo, com você. Por outro lado, nós temos responsabilidade com a manifestação do reino, é isso que nós queremos ver hoje. O primeiro bloco de responsabilidade fala sobre justiça e santidade. O reino de Deus se manifesta onde justiça e santidade acontecem. E se o reino de Deus se estabeleceu na minha vida, é o governo individual, Ele é o Senhor da minha vida, não é isso que nós cantamos? Eu gostei muito das palavras do André, quando ele orava, dizendo: Senhor, nos perdoe, porque sabendo dos valores eternos, às vezes nosso coração se acha almejando coisas que não são as que o Senhor quer que a gente almeja. Nós temos, em tese, o Senhor é o Senhor da nossa vida, mas nós lutamos muito grande. Há uma luta muito grande nessa perspectiva, né? Então, justiça e santidade é a primeira manifestação do reino de Deus. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O Senhor está dizendo para nós buscarmos a justiça e a santidade. Em um outro texto, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chamam para o seu reino e a sua glória. Nós temos que viver de maneira digna, nós temos que ser compromissados com a ética do reino, os valores do reino, ainda que esses valores sejam completamente opostos aos valores que o mundo apresenta, ainda que possa parecer que é impraticável e que aquilo que nós acreditamos não é possível de vivenciar quando nós estamos no mundo, na vida. Se nós acreditarmos que existe essa dicotomia entre o que nós cremos e aquilo que é possível viver, então nós vamos ser pessoas divididas, nós vamos ter dois eus. E a palavra nos chama o quê? Amar a Deus de meio coração. Ou quando estiver na igreja, ou quando estiver no meio de cristãos. Não fala que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não posso ter outros deuses, outra coisa que governa a minha vida. Portanto, o compromisso com a justiça, com a santidade, com a ética do reino, é um desafio que nós, pessoalmente, e como igreja, temos que assumir. Daí, o que a Liana tem comentado, às vezes a pastora Liana tem comentado em algumas conversas, essas doutrinas, elas estão todas amarradas, uma pega na outra e uma puxa a outra, uma implica na outra. Vida santificada, santificação. Então, quando eu e você vivemos de maneira correta, justa e santa, no padrão da ética bíblica, então nós manifestamos o reino de Deus. O reino de Deus é manifestado ali. E Deus estabelece a presença dele naquele lugar. Quando eu era seminarista, tinha uma pessoa da igreja e ela trabalhava numa escola. Ela diz assim: nossa, é tão complicado lá, como que a gente pode viver esse negócio aí? E quando a gente é mais novinho, né, é mais idealista ainda, então eu era bem radical. Não, você tem que viver. Interessa. Aí essa pessoa começou a falar assim: mas eu não sei como fazer isso aqui. Aí, de repente, ela encontrou uma outra pessoa cristã. E elas começaram a se reunir as duas para orar. Aí ela descobriu que tinha uma outra pessoa também que era cristã, e se juntaram um grupo. E a oração que elas começaram a fazer
é que a presença, a manifestação do reino de Deus fosse real ali, através das vidas delas, através de valores, que as decisões tomadas fossem em concordância com que Deus, cada uma no seu domínio pessoal, mas orando pelo coletivo daquele lugar. Em uma ocasião, a diretora comentou com ela: nossa, graças a Deus a nossa escola tem mudado. Até as crianças estão mais comportadas. Você percebe que quando a presença do reino de Deus se faz através da sua vida, você pode fazer diferença onde você está? Teve uma outra moça ainda, quando era seminarista, ela trabalhava num lugar, o chefe dela chamou ela, no canto, falou: você para de fazer um pouco essas coisas que você está fazendo, agora você vai fazer esse negócio aqui. Ela deu uma olhada e falou assim: mas esse negócio aqui, o senhor está mandando eu fazer uma coisa errada. Você é minha funcionária, eu estou mandando. Não estou perguntando o que você acha, eu estou mandando você fazer. Você vai fazer isso, isso, isso. Não, mas isso aqui eu estou... Está errado. Eticamente errado. Um dia ela veio pedir orações, porque ela não conseguiu mais ter paz. E ela falou: eu preciso... Como que eu vou ver corretamente se eu faço uma coisa errada? Ela orou muito. E ela veio compartilhar numa reunião de oração, dizendo: eu vou pedir demissão. Eu vou dizer para eles: se o senhor me obrigar a fazer isso, então eu vou pedir demissão. E ele pediu para ela fazer porque ela era altamente eficiente. Disse: se você não vai fazer, então pode ir embora. Mas ali na reunião de oração tinha uma outra moça: mas você está saindo? Nós estamos precisando de uma pessoa. Eu acho que o patrão lá vai gostar muito de uma pessoa como você. Porque as que estavam anterior era meio complicada. Assim, ela vai lembrar, a Luísa foi trabalhar lá onde o Sakai trabalhava, lá na clínica. Às vezes, querido, a gente acha que o comprometimento com a justiça e a santidade do reino é uma utopia. E que viver a dicotomia faz parte da realidade que nós vemos. É a mentira do diabo. Quando o diabo implementou essa ideia de sagrado e profano e sagrado, fazer a divisão entre o profano e o sagrado, ele dicotomizou a nossa vida. E é errado. A nossa vida é um todo. Nós somos quem nós somos, onde quer que nós estejamos. E a manifestação do reino se dá quando eu e você somos compromissados com a justiça e a santidade. Quando nós estamos assim, fechados e não abrimos mão da ética do reino de Deus. Você já pensou se, alguns dizem 50 milhões, 60, 70 milhões de cristãos evangélicos no Brasil? Alguns chegam a dizer mais de 50% da população. Não sei qual a população no Brasil direito. Mas você já pensou? A estatística mais severa, 32%, mais ou menos, 30%. Você já pensou se 1/3 do Brasil não aceitasse a lei do eu levo vantagem em tudo e vivesse à risca um pacto com a ética do reino, justiça e santidade? Queridos, esse país seria diferente do que é. Não teríamos cenas tristes que nós vimos na internet, o famoso dinheiro na cueca, seguido de uma oração. Você já pensou? Mas nós não somos esses milhões de pessoas, mas eu sou responsável por mim mesmo. Você já pensou se cada um de nós, no contexto que nós vemos, vêssemos essa realidade? Uau, querido, o lugar que você está seria abençoado. O reino de Deus se faria presente ali. Você seria a manifestação do reino de Deus ali. Você faria a diferença. E quando Deus coloca alguém para fazer a diferença, você lembra do diálogo de Abraão com Deus sobre a destruição de Sodoma e Gomorra? Deus, se tiver, eu não destruo aquele lugar. Você já pensou que você pode ser o abençoador do lugar que você está trabalhando?
para que aquilo possa prosperar e ser bênção. Mas euzinho, sozinho, você. Se você se compromete com a justiça e a santidade do reino, você faz diferença onde você está. Mas há um segundo aspecto da manifestação do reino de Deus que eu queria pensar, que é poder no Espírito Santo. E aí vão cruzando as doutrinas. Um pedaço aqui fala das curas e Jesus diz o seguinte: curem os doentes que nela houver e digam ao povo, o reino de Deus se aproximou de vocês. Curem doenças, o reino de Deus se aproximou. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. E mais um pouco ainda. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Estava lendo esse texto. Oh, Deus, um pouquinho de comida é bom, né? Também comida, né? Porque quando a gente tem nosso almoço aqui, é uma delícia, não é verdade? A gente senta, aquela comunhão, você senta com os irmãos, é a manifestação, é paz, alegria no Espírito, não é só a comida, né? Não é o cardápio que vai dizer, mas é bom comer juntos. No Espírito Santo, o Espírito produz paz, justiça, alegria. Então, quando nós vemos o outro aspecto, que é quando há a manifestação do poder de Deus por meio da presença do Espírito Santo, ali há a manifestação do reino de Deus. Nossa, aquela oração de poder, porque a poder não é isso. Quando alguma coisa acontece dentro disso, é a manifestação presente. E nós falamos na cura divina que a completa realização de que Jesus já tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades acontecerá na segunda vinda, onde nós não teremos os corpos transformados. Mas no presente, quando há manifestação de cura, quer seja física, emocional, quer seja qualquer outro dilema, o reino de Deus é manifestado. Não é só para dizer, sai capeta, vai um show. Não é isso, queridos. Não é oração forte, não é isso. Não, irmãos. Quando algum sinal desse acontece, o reino de Deus é manifestado. Por isso, se eu e você temos problemas, nós temos que expor a presença de Deus. Nós temos que pedir que o reino de Deus venha sobre nós, que teu Espírito sopre. Nós precisamos entender que essas manifestações do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas são manifestações do reino de Deus. Aí está o reino de Deus. E muitas vezes nós limitamos a manifestação do reino pela nossa limitação de crer. Mas será? Eu já contei isso quando fui orar para uma pessoa. Eu era seminarista também lá em Prudente, o pastor pediu para orar, eu tremia de baixo em cima. Não é porque orar, é o medo de se o cara morrer. Um dia ele vai morrer. Mas eu orando, se o cara morrer depois. Nossa, que oraçãozinha micha, né? Eu falo brincando, durante muito tempo eu orei a oração, ó Deus, está aqui, faça-se a tua vontade entre você e ele. Resolve essa parada aí. Mas o Senhor diz que está alguém entre vós, doente, o que é a nossa parte? Fazer oração. Porque quando qualquer coisa acontece, o reino de Deus está sendo manifestado ali. A presença de Deus é manifesta ali. Quando nós oramos uns pelos outros, quando nós temos uma situação, quando nós apresentamos uns irmãos na individualidade, e Deus opera, o reino de Deus é manifestado ali. E sabe por que muitas vezes o reino de Deus não se manifesta? Que nós achamos que a manifestação se dá através de uma liturgia bem elaborada, um programa bem trabalhado, das coisas organizadas. E, na verdade, a maior expressão que você possa ter visto ontem, vem do coração de cada um deles. Eu estava dizendo para ele, vi algumas partes. Eu gosto de música, não sou músico, sou, para quem entende matemática, sou zero à esquerda. Mas eu gostava, os pedaços que eu vi, sabe o que chamou mais atenção? É das pessoas falando, do seu coração. Lógico, a coisa bem tocada depois faz bem para a alma. Mas o coração. O compartilhar. Por isso, se você não viu, está lá no YouTube. Bota em 2x se você não tem muito tempo.
e dá umas paradas na parte que você quer dar mais atenção. E ouve esses depoimentos. Pessoas repartindo o coração. Não fica muito legal? Eu, em especial, vi um pedaço que ele estava falando da música que ele tocou para sempre. Falando, muitas vezes ele não conseguia cantar aquele cântico, pela realidade da letra. Mas depois, quando ele tocou, ter falado, aquilo entrou no meu ouvido, no meu coração, de uma forma totalmente diferente. Eu ouvi um pouco o André contando da música, tocando depois. Só ouvir tocar é legal, mas quando eu ouvi um pouquinho o testemunho dele, aquilo entra no coração. Sabe, quando a gente faz uma coisa e você está ali, você traz a presença de Deus. Isso é manifestação do reino, poder no Espírito. Venha o teu reino. Vamos declarar juntos. Já declaramos como igreja no início do culto, o Sérgio nos conduziu, mas vamos declarar de novo, como um desejo do nosso coração. Pode declarar isso? Sério? Vamos lá? 1, 2, 3. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém, Senhor. Recebe isso como nossa oração. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Eu e você somos cidadãos do reino. Não pertencemos mais ao império das trevas. Nós somos cidadãos do reino. Se somos cidadãos do reino, nós somos compromissados com a manifestação desse reino. As nossas atitudes manifestam alguma coisa. Ou manifestarão o reino ou alguma outra coisa. A radiografia que as pessoas vão fazer ao te identificar como cristão do reino de Deus é a radiografia que ele faz. Pegou pesado, pastor. Eu vou ser em cima do muro porque aí não comprometo ninguém. Não, querido. Você manifesta alguma coisa. E o chamado de Deus para mim e para você nessa manhã é que eu e você, ao orar, venha teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. É que nós sejamos compromissados com a manifestação do reino de Deus, em justiça e santidade, em poder no Espírito Santo. Que eu e você possamos viver a ética do reino onde estamos, em casa, na escola, a hora que você está na frente do seu computador, a hora que você está conversando com as pessoas, a hora que você está atendendo alguém no seu trabalho, a hora que você está preenchendo uma planilha, está organizando um programa ou está atendendo o que for, só você e a máquina, não importa. Que você possa viver a ética do reino. Que você possa entender que onde há manifestação do poder do Espírito Santo, há a manifestação do reino de Deus. Então comece a ousar em orar mais, em curar, em ser ousado em falar. Eu gosto muito daquela história, daquela escrava que foi parar na casa de Naamã. Homem poderoso, mas que tinha lepra. Se eu fosse aquela menininha, sério, do fundo do coração, sabe qual era a minha oração? Fulmina esse homem, Deus. Morra podre de lepra. Mas ela era escrava naquela casa. Roubada era a casa dela. Mas era compromissada com a manifestação do reino de Deus. E ela fala para a senhora, se o meu Senhor conhecesse o Deus de Israel, ele iria ser curado. Você percebe? Você e eu somos com aquela menininha. Eu preguei uma vez, já ouvi um sermão, aí fiz um Ctrl-C, Ctrl-V no título. A menina sem nome. Não falo o nome dela. Mas compromissada com a ética do reino, com a manifestação do reino. E ela não passou por cima do sentimento dela, que poderia ter acolhido no coração. Eu e você precisamos ser compromissados. Será que o tempo avançou, mas será que podemos cantar? Desculpa, eu estou avançando um pouco além do horário previsto. Que ao cantar esse cântico, você faça dessa oração, trecho da oração dominical, venha teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra, como é feita nos céus. Vamos ficar em pé? Compromisso com a manifestação do reino. E hoje vimos duas: justiça, santidade, poder no Espírito Santo. Deve ter outras expressões que a Bíblia coloca. Ao cantar, faça uma oração para que você seja a manifestação do reino de Deus. Que através da sua vida, pessoas possam ver a justiça e a santidade do reino e possam conhecer esse Deus poderoso. És bem-vindo aqui em nosso coração. O reino de Deus está em meu e seu coração, através da presença do Espírito. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Vem, Jesus, sopra em nós, Espírito, sopra sobre a sua igreja aqui reunida. Presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou. Sopra, Senhor, traz cura àqueles que estão com problemas de saúde, lutas emocionais. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Senhor, torna-nos compromissados com a manifestação do teu reino, Pai. Que através da vida de cada um de nós, Senhor, tua justiça e santidade, o poder do Espírito se manifeste onde quer que a gente esteja, em casa, no trabalho, na escola, nos relacionamentos interpessoais, Pai. Que através de cada um de nós, teu reino se manifeste, Pai. Senhor dos céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Jesus, Senhor, manifesta o teu reino através da nossa vida, Pai. Vida e justiça, santidade, o poder do Espírito, onde quer que nós estejamos, Senhor. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Pai, nós colocamos agora a nossa vida na tua presença. Pedimos que o céu se abra, teu reino venha sobre nós e que através de nós manifeste onde quer que estejamos o reino
justiça e santidade, poder do Espírito. Que através das nossas vidas, o seu poder flua na vida de outras pessoas. Que a tua santidade se estabeleça onde quer que a gente esteja, Pai. Nós te clamamos que nós, individualmente, como Igreja Rollins da Liberdade, como povo de Deus, sejamos compromissados com a ética do reino, para que nós possamos tornar esse país um país mais justo, mais reto, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Sérgio. Pode se assentar.